Olá, então meu nome é André Poçamayo Rosso, eu sou aluno do programa de pós-graduação em Engenharia de Minas, Metalurgia e Materiais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O meu orientador é o professor Dr. Lírio Scheffer e o meu co-orientador é o professor Dr. Juliano Ars Rampinelli. Bom, então o título do meu trabalho é Desenvolvimento de módulos fotovoltaicos a partir de um processo de laminação de baixo custo. Bom, nos sistemas fotovoltaicos, tanto de geração distribuída como de geração centralizada, os principais componentes, né, são os módulos fotovoltaicos, né, os inversores que transformam a corrente contínua gerada pelos módulos em corrente alternada, o quadro de distribuição e a rede elétrica pública. Bom, o principal componente desses sistemas de geração fotovoltaica são os módulos fotovoltaicos, né? Então, neles contém as células solares fotovoltaicas, que são o dispositivo que transforma a energia solar em energia elétrica. Bom, então como é que é a estrutura do módulo fotovoltaico convencional? Ele tem um polímero Tedlar, né, que é o material base do módulo. Nesse polímero, então, é conectado a caixa de junção, é onde se encontram os diodos de bypass e é onde está ligado, então, os terminais positivo e negativo do módulo. A partir do polímero Tedlar, na cobertura vem um material encapsulante, que é o polímero EVA. Depois do polímero EVA vem as células ligadas em série, e novamente o polímero EVA, e por fim o vidro e a estrutura de alumínio para dar rigidez ao módulo e também uma proteção mecânica, né, ao módulo. Bom, como é que é as etapas então de obtenção dos módulos fotovoltaicos convencionais? Então ele começa com a limpeza do vidro, né? Tirando a sujeira e a gordura que está no vidro, que essas gorduras ela pode afetar na etapa de laminação e ajudando na formação de bolhas na etapa de laminação. Após então a limpeza do vidro, vem a interconexão das células fotovoltaicas, que é a etapa de metalização das células, né? É onde é colocado então os condutores na célula fotovoltaica. Depois da etapa de metalização, então, o sistema de montagem da matriz de células, então elas ficam alinhadas uma do lado da outra, e após esse alinhamento, então é feita a interconexão de uma com a outra, da metalização de uma célula na outra célula fotovoltaica em série, né? Ligando elas em série. Após, então, ser montada essa conexão manual das células, é o posicionamento do EVA e do polímero Tedlar, formando assim então o sanduíche e o módulo, a estrutura do módulo. Né? Após então montar a estrutura do módulo, ele é levado para a etapa mais importante do processo, que é a etapa de laminação do módulo fotovoltaico. Então, as laminadoras industriais, né, na produção desses módulos, elas apresentam três câmeras de laminação. A primeira é um pré-aquecimento e a laminação do módulo. A segunda é somente a etapa de laminação. E a terceira é um controle do processo de resfriamento do módulo fotovoltaico, onde ele começa então a resfriar, porque na etapa da laminação ele fica muito quente, né? Então acontece então a etapa de resfriamento na terceira câmara da laminadora. Bom, a partir da laminação, então é feito o corte da rebarba, que sobra rebarba do EVA e também do Tedlar, né? Então é cortado essas rebarbas. Na etapa 8, então vem a conexão da caixa de junção e a moldura de alumínio na etapa 9, e depois então do módulo está pronto, ele vai para o teste de inspeção. É onde é realizada então a curva característica IV, né? Que é o principal teste de caracterização elétrica do módulo, é onde vai ser determinada a potência do módulo e ver se corresponde com a potência nominal desse módulo. A partir, então, após a caracterização elétrica, esse controle de qualidade do módulo, ele vai para o empacotamento. Bom, então, foi obtido, né, 6 módulos
nessa laminadora de baixo custo, né? O mod 1, 2, 3, 4, 5 e 6, todos eles usando célula de silício cristalino, só que o módulo 5 e 6 foi célula de silício multicristalino, e o módulo 1 ao 4 foi célula de silício monocristalino. Então aqui está uma figura com os materiais utilizados, né, que é o TEDLA, o EVA, as células ligadas em série, o vidro. Então, primeiramente, então, foi metalizada a célula com um sistema de solda por indução, e depois de metalizar as células, elas foram ligadas em série e montada então a estrutura do módulo, né? Após então ter montado a estrutura do módulo, ele foi levado então para a etapa de laminação, que é a laminadora através da laminadora rastro, que é uma laminadora de baixo custo, que contém um compressor para formar o vácuo nessa câmara de laminação, e também umas resistências que é para aumentar a temperatura até a etapa de fundição do EVA, né? Então aqui é a imagem de como o módulo foi inserido na câmara de laminação, então com o vidro para cima e o EVA para baixo, né? O EVA não, o TEDLA, né? Perdão. Bom, então a etapa de laminação, então conforme o tempo foi passando, a temperatura foi subindo até atingir a temperatura final de 132 graus Celsius, né, que durou aproximadamente 50 minutos. Quando ela atinge essa temperatura de 132, ela permanece ligada durante 7 minutos e depois ela é desligada, né? A pressão ela chega já rapidamente em 610 milímetros de mercúrio e permanece constante até o final da etapa de laminação. Então aqui é uma imagem, né, da temperatura chegando a 132 graus e a laminadora desligando após 7 minutos, né? Essa temperatura ela atinge até 132 graus, porque aproximadamente 123, 125 graus Celsius é a etapa de fundição do EVA. Então, nessa etapa de laminação, o que acontece? O EVA ele se funde, se torna líquido, e depois, no resfriamento do módulo, ele se solidifica novamente e ele permanece tão transparente e sólido, né? Bom, então aqui são os 6 módulos desenvolvidos, né? O módulo A, o módulo 1, 2 e 3, aqui o A, B e C, é os módulos com 6 células fotovoltaicas, todas de silício monocristalino, e o módulo 4, 5 e 6, então, que é o D, o E e o F, é com 60 células, né? O módulo 4 aqui com célula mono, e o 5 e o 6 com célula multi. Então, a partir após a etapa de conclusão dos módulos, eles passaram por um teste de avaliação por inspeção visual. Então, o módulo 3 e 4 eles foram reprovados nesse teste de inspeção visual. Já o módulo 1, 2, 5 e 6 eles foram aprovados. O que aconteceu então no módulo 3? Aqui uma imagem. Após a etapa de laminação, percebeu a formação de bolhas no EVA. E no módulo 4, formou uma bolha muito grande aqui no canto do módulo e também apareceu uma célula trincada. Então esses dois módulos eles foram reprovados pelo teste de inspeção visual. Essa formação de bolhas no módulo, ela não afeta a potência nominal do módulo, tá? Ele vai permanecer com a mesma potência. O que afeta é que acelera o processo de degradação do módulo. Então essas bolhas, com o aumento da temperatura, enquanto a radiação solar está incidindo no módulo, elas vão evaporar e elas vão circular por esse módulo e depois elas estouram em outro local. Então, com essas bolhas, ele acelera o processo de degradação do EVA. Ele começa em torno de 3 a 4 anos a amarelar. Então, o módulo vai ter uma durabilidade muito menor do que o módulo sem bolhas, né? Então, por isso que ele é reprovado no teste de inspeção visual, né? É um módulo com a formação de bolhas. Bom, então, como considerações finais, né, no processo de laminação, a laminadora se mostrou eficiente na obtenção dos módulos 1, 2, 5 e 6. Estes módulos não apresentaram nenhuma formação de bolha no processo de laminação do EVA e foram aprovados na avaliação de inspeção visual.
O módulo 3 e 4, então, eles foram reprovados na avaliação de inspeção visual por apresentar bolhas no EVA. O módulo 4, então, além de apresentar formação de bolha, também uma célula é, trincou, né? Impedindo assim o funcionamento desse módulo. Bom, os módulos em funcionamento, então, eles serão utilizados para o desenvolvimento de kits didáticos que serão usados em treinamentos e capacitação em sistemas fotovoltaicos. Os treinamentos então, de capacitação serão desenvolvidos com os alunos do curso de Engenharia de Energia da Universidade Federal de Santa Catarina. Aqui, então, se encontram algumas referências utilizadas no trabalho. Muito obrigado.